Bora, fiel, se liga nesse trechinho que eu separei da coletiva do Dorival Júnior. Primeira vitória com a camisa do Corinthians, estreou com o pé direito, 1 a 0 em cima do Novo Horizontino fora de casa. Claro que o futebol não foi aquelas coisas, mas pra uma estreia tá bom demais, time praticamente reserva. Se liga só no que ele falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, tem mais violações? Bora pro vídeo. Júnior, o homem resolveu falar. Vamos nessa, estreia com vitória no Corinthians, vamos lá. O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência, e isso para mim também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e naturalmente não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude, sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega. E eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade e é isso que nós queremos. Um grupo um pouco mais integrado, sabendo que qualquer um deles a qualquer momento possa vir a ter aí uma oportunidade. Dorival, André Galvão, SBT, a gente olha para o elenco do Corinthians e a gente vê muita qualidade. Hoje acho que foi mais uma prova disso, porque você atuou com uma equipe alternativa e o time jogou bem, se defendeu muito bem, inclusive. Até onde, na sua avaliação, como um profissional experiente do futebol, esse elenco pode chegar? É um time para brigar, por exemplo, pelas Copas, Dorival? Olha, eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldade, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeão do estado, e não é para qualquer uma. Da maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que a equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos, é passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Dorival, Nivaldo Descida, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Pela sua experiência também, você acredita que o maior trabalho que você vai ter vai ser na parte física, técnica, psicológica, pelo que você está conhecendo, chegando agora, conhecendo do elenco, depois dessa estreia? Obrigado. Eu acho que é um contexto, Nivaldo. Não existe assim. O ataque é um determinado segmento, o fator. Eu acho que o futebol é isso. O futebol é um componente que envolve muitos comportamentos, quer sejam eles de atletas, de diretorias. É um equilíbrio. O clube tem que estar buscando esse equilíbrio, buscando estarmos aí em totais condições para todos os jogos. Não é fácil. Em uma semana você pode perder tudo aquilo que de repente você tenha alcançado ao longo de 1, 2 ou 3 meses, porque é uma instabilidade que todas as equipes passam, e não tem como fugir a isso. Campeonato longo, as Copas elas vão
dificultando a cada instante. Olha o nível de jogo que nós tivemos hoje, um jogo muito pesado. Novo Horizontino não perdia aqui na sua casa há algum tempo. Acredito, se não me falha a memória, a primeira derrota do Humberto aqui dentro. Foi a primeira dele. Então, eu acho que isso daí mostra as qualidades e a capacidade dessa equipe. Uma equipe que está montada já há uns 3 anos, mantém um padrão, poucas trocas, uma evolução constante, chegando aí a liderança da Série B, se não me falha a memória, do ano passado, deixando escapar nos momentos finais. Então é uma equipe muito regular, muito equilibrada, segura, forte, tecnicamente com bons jogadores e que naturalmente vai novamente fazer uma grande campanha. Então por isso eu acredito que esse grande resultado aí não tenha acontecido por um acaso. O Corinthians precisava de um momento como esse, agora tem que saber que foi só um bom resultado, nada além disso. Obrigado. Tem uma questão, são duas. Primeiro, Diga. sobre o Alisson. Para mim, o Alisson já era quase um segundo jogador de meio campo. O Dorival enxergou isso e colocou ali. E aí, mérito do Dorival, do Alisson, Claro. do sistema, eles transformam para mim no jogador mais regular e talvez o melhor jogador do São Paulo, a não ser quando o Lucas desequilibra. E no Flamengo não tinha o Bruno Henrique. No Não Flamengo... precisou ter essa coisa também de colocar os dois, tendo que tirar o Bruno Henrique, ele já estava fora. No Flamengo, a compensação valeu porque os caras de frente resolviam muitos jogos. Porque o time marcava mal. Eu cansei de ver... Isso compensava. Né? Compensava. Eu cansei de ver os times adversários que conseguiram usar isso, conseguiram invertendo bola, balançando a defesa adversária, cruzando 500 bolas na área, chegando pelo lado, metendo alguma pressão, só que o Flamengo pegava algumas bolas, fazia gols, ganhava mentalmente os jogos, crescia e... Pagava na frente. E se pagava na frente. Contra o Vélez, aquele 4-0 lá. Coisa que o time do Jesus já não era isso. Não, O time do Jesus era atenção lá na frente. Avassalador. Esse era o ideal, né? É outra coisa. Esses caras que o Corinthians tem, para que se paguem na frente com títulos, porque no final das contas foi isso, porque o Flamengo quase perdeu o título com o Dorival, vamos lembrar que... Quase perdeu os dois, hein? Então, porque a final da Libertadores também foi e mesmo... moscada. Teve um jogador expulso, o Atlético E Paranaense. mesmo um jogo da semifinal contra o São Paulo, no Morumbi, que o Flamengo ganhou, sim. São Paulo chutou muito em gol do Flamengo. É uma coisa que o técnico tem que pensar se compensa, porque eu não sou pessimista em relação ao uso desses três. Ao contrário do que eu fui, por exemplo, quando o Cruzeiro contratou os seus 3 jogadores, eu acho que são personalidades diferentes. Eu não estou nem falando de característica de jogador. Eu concordo muito com o professor Celso Zelt. O Garro, ele vai se doar para o que for necessário. Eu não sei se ele consegue fazer. E aí eu preciso entender quais espaços de campo ele vai percorrer, em que local o Dorival vai querer posicionar as suas linhas para que o Garro possa fazer esse corte do jogador de meio. O Yuri corre muito. O Yuri é um jogador muito raçudo, ocupa espaço, vem pelo lado se precisar marcar, se dedica. E o Memphis não fez até hoje. Não sei se o Dorival convenceria o Memphis a fazer ou não, mas se ele arredondar o time com esses outros 2 jogadores com liberdade, e eu acho que até para puxar um contra-ataque, se eu deixar o Memphis mais solto, ele é o melhor jogador que o time tem. É o que eu ia falar. No final das contas, o ideal não é esse. Ele é o melhor mano a mano do Corinthians, ele é o mais técnico. Eu acho que o erro, a roubada é achar que o Memphis é o cara da beirada que vai fazer o que o Thales Magno fez hoje. Não, Sim, nunca. Quanto mais você... Porque o Ramon anda fazendo isso. Quanto mais você distanciar Memphis de Yuri Alberto, está provado para quem assistiu o Corinthians que não funciona. Então o Corinthians, ele funcionou com Memphis, Yuri e o Garro. Você quer ter beiradas? Primeiro que não existe jogador no Corinthians. Então você não precisa querer nada. Você só vai ter cara aproveitando os corredores se você jogar com 3 zagueiros e liberar Mateuzinho e Andileri. Aí os lateral fica subindo e ali indo para o fundo e voltando. Você tem os 3 zagueiros, Que é uma coisa que o Dorival raramente faz. Já raramente faz. E aí você tira alguém do meio de campo. E os zagueiros do Corinthians hoje são tão contestados, né? Que colocar Mais um, né? Onde já é um... Vai lembrar o jogo do Barcelona de Guayaquil, que foi então desastroso. Exatamente. Até chegar... Bom, eu quero ver essa promessa que fizeram. Não, tem promessa pro Dorival de 4, 5 jogadores. Cara, quem acompanha o noticiário do Corinthians não consegue entender como é que se pode prometer alguma coisa. O Corinthians precisa ser refundado. O Corinthians está indo para um buraco assim com uma velocidade assustadora. Você não sabe...
há um novo motivo para impeachment do presidente, que são as contas. As contas têm coisas muito nebulosas ali que não foram explicadas. Num tempo, A consultoria que tinha sido contratada saiu, né? Você já tem o caso Vai de Bet, Hoje... que pode explodir. Ainda está na fase final, daqui a pouco vem o resultado. E mais um monte de coisa, né? É base, é marketing, agora a saída do Fred Luz com a empresa da qual ele fazia parte, que era assim, uma visão mais profissional na tentativa de levar o clube a um outro momento. E essas pessoas, os profissionais do Corinthians, são sempre enxotados, né? Não, porque na guerra política, aquilo você tem que dividir. Você tem que dividir e dar pedacinhos para cada um. Cara, como é que você pode prometer para o treinador gastar mais ainda com essas contas? Se bem que... E quem que estará no comando lá? Porque tudo pode piorar, né? E já é uma tragédia. Então, cara, a situação o jogo de hoje é uma história, mas o futuro, ele é incerto. E o Corinthians são 10 partidas, contando com a de hoje. Isso, né? Contando com a de hoje, no dia 30 né, de abril, são 10 partidas até 1º de junho. Ou seja, em 33 dias, são 10 jogos. Isso. E isso para quem está em Copa do Brasil, em Libertadores, Sul-Americana e Brasileirão, tem que conviver com isso. E viajando nos 3, né? São viagens, os 3. Sim. São distâncias que... Países diferentes. Como se fossem países diferentes dentro do Brasil. Se ficar em segundo no grupo da Sul-Americana... tem mais uma cerejinha. Tem mais 2 datas aí nesse negocinho aí. Uma equipe que, inclusive, já começou com fases que a gente chama de pré-libertadores. O Corinthians, eu estou pensando aqui, vê se eu não estou falando uma besteira, mas o Corinthians fez todos os jogos possíveis que ele podia fazer, porque ele chegou à final do Paulista, ele disputou 2 fases de pré-libertadores, aí ele foi eliminado, não foi para o Libertadores, mas foi para a Sula. Ele vai fazer todos os jogos da fase de grupos, pelo menos. Exatamente. Então, hoje tudo que tinha no calendário fez tudo. Hoje a gente fecha abril, certo? Sim. Abril é mês 4, certo? 4 vezes 3, 12, que são 30 dias em média por mês. São 120 dias. Se ele fez 30 jogos, ele fez um jogo a cada 4 dias, a partir do dia 1º de janeiro. Que não começou ali, entendeu? Que não é que começou ali. Essa conta é de louco. Começou o quê? Dia 12, dia 13 de janeiro, o Campeonato É um dos times que mais jogou no mundo. Acho que só o Bahia jogou mais. Porque o Bahia tem a Copa do Nordeste. O Bahia deve ter jogado mais. Não é sério, não dá para também exigir tudo. Você quer rendimento, quer espetáculo, não dá para exigir. Não dá. Não dá. De ninguém, tá? Sim. E fica um papo muito esquisito, até constrangedor, porque a nossa conversa estava caminhando para um outro elenco que o Corinthians não tem, né? O jogador de lado, o zagueiro, quer falar em janela, mas é constrangedor falar em janela. Mas com que dinheiro? Um clube que tem o rombo que tem. Mas, gente, mas assim, numa boa, vamos tentar aqui. Essa janela tem que ser do buraco de uma fechadura. O Corinthians, com todos à disposição, é um bom time, ok? Sim, time, peça, bom time. Concordo. Time melhor que o elenco, né? Então, exatamente, o time é melhor que o elenco. Mas ainda assim tem umas peças interessantes no banco. O que aconteceu no ano passado, que entrou no Brasileiro. Exatamente. Mas só viu o Brasileiro. Exatamente. Já tinha caído de tudo o resto. Ele tem um elenco ali, ok. Com um treinador que possa resolver algumas dessas questões que a gente está falando aqui, inclusive quem volta para marcar, para ter um meio-campo ali mais seguro, trazer mais solidez ali defensiva, inclusive trabalhando a questão dos zagueiros. Vamos lá, o que tem para hoje, que a gente vai imaginar, hoje vem a janela, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como. Então, se o Corinthians conseguir a manutenção do elenco que tem, com o treinador resolvendo algumas dessas questões que a gente está falando aqui, já não tá bom? Já não dá para quem sabe, pensar num título de Sul-Americana, se passar, né? Ele tá bem na Sul-Americana, né? Não tá bem. É otimista. Não tá bem. Mas quem sabe uma reação ali, porque a classificação é possível, é bem diferente da situação do Cruzeiro, né? Mas pensar, olhar o Campeonato Brasileiro, um meio de tabela ali pra cima, beliscar a vaga na Libertadores ali no Campeonato Brasileiro. Tudo isso eu não acredito. Não acredita em nada disso? Não, sim, Tudo junto, tô falando com o elenco que tem. A janela não rolou, não tem dinheiro, pronto, só vamos se lá. acontecer desse jeito aqui, que a gente viu. Você deixa os principais fora e vai com os outros. Tá. Aí eles vão avançando. Os principais em qual torneio? Aí você... Eu acho que é... Porque o título da Copa do Brasil é possível, do Brasileiro não. Fundamental que você cuide bem do Campeonato Brasileiro. Né?
Eu acho que o ano passado é uma demonstração de que a coisa pode ruir. Cuida bem do Brasileirão. As Copas, essa é a minha visão. A visão do clube pode ser completamente diferente, né? Mas cuide bem do Brasileirão para não sofrer. E tente se classificar por ali. Agora, a gente né? A gente conseguiu levar a Libertadores da América a uma condição como se fosse um título, não é? Então ele não vai ser o campeão, mas ele vai para a Libertadores. Aí você fica discutindo, vai para a Libertadores. Aí eu te pergunto, esse time hoje, que tem condição de jogar Libertadores? Não está nela. Para não ganhar, conseguiu. Então, cara... Com todos os jogadores? Cara... Eu acho que não seria favorito, mas não dá pra descartar que ganharia. Imagina. Com todo mundo bem, inteiro, não dá. Mas eu acho que a principal prioridade, a gente falou que está faltando dinheiro, né? Quer dizer, não é que está faltando dinheiro, é que gerenciam muito mal o dinheiro. O dinheiro que entra no Corinthians é uma coisa... Faturou 1 bi 100 ano passado. Corinthians poderia estar num patamar ali praticamente do Flamengo se fosse bem administrado. Então, ou uma Copa, ou uma boa classificação em Brasileiro, te dará no ano que vem a possibilidade de jogos que possam manter talvez uma das poucas coisas boas que acontecem no Corinthians hoje, que é uma média de 40 mil pessoas por partida nos últimos 30 jogos. Ela caiu só no último. Mal ou bem, jogo que importa ou não importa. No último 33. No último bateu... Também exigir demais os caras. Né? Aí também... Pô, mas olha, ainda assim passar de 30, viu? Não, de 30 acima de 30 Se meu time tivesse 30 todo jogo... Tem que planificar e uma boa campanha no Brasileiro evitará, porque... Caiu do céu essa possibilidade de Libertadores que o Corinthians tinha, porque estava para cair para a segunda divisão, para a Série B. Mas em condições normais, quando você planeja o ano seguinte, você deve inclusive planejar a fase de grupo de Libertadores para você ter datas a menos, que é coisa que ninguém bota na balança, né? Além de datas a menos, você tem o risco de ser eliminado, como aconteceu. Exatamente. Então é o anticlímax. E mesmo assim, com essa eliminação, você vê que se manteve uma média de público muito significativa. Então tem que sentar na mesa e planejar teu futuro. O Zelt, a gente fala assim, a gente fala da maioria, não é só o Corinthians, mas de vários clubes, a gente está falando só do dia de amanhã. E amanhã é amanhã mesmo. Pra boca, né? Amanhã é amanhã, quinta, já passamos? Não, já. Mas assim, é o próximo dia. Essa outra semana já é um planejamento que não dá para falar em planejamento, porque o mundo pode acabar antes. O Memphis Depay andou falando demais em relação ao técnico, mas o teor da conversa dele passava por aí. Não, mas no futebol não é assim? No futebol não é assim? O mundo acaba. Não, o futebol sim, no mundo não. O mundo do futebol, cara. Não, o mundo está capotando. O mundo do futebol, cara, é o seguinte: como pensar o Corinthians para 2025 como uma etapa para um bom rendimento em 2026? Isso é impossível fazer. Porque se alguém vier com 2026 aqui, ele vai ser trucidado. Imagina, você tem que vender ilusão. Vende ilusão. Vai disputar que título? A Copa dá, hein? Já teve gente aqui falando, Libertadores, não sei não, hein, com esse time. Gente, com essa defesa, Libertadores, pelo amor de Deus, ele não passa da fase de grupos. Então é preciso construir. Ele não passou esse ano nem no pré. E o Corinthians você não consegue construir nada. Por quê? Porque você não sabe nem se o seu presidente vai ficar. Você não sabe, a chance é não ficar. Sim. Você não sabe de quem que vem, o que vai ser feito. Porque aquele que vier pode falar assim, gente, vamos começar do zero aqui, todo mundo fora. Pode esse tirar. É o ideal. Onde está esse que vai falar isso? Não, mas ele pode falar até assim, tira o Fabi, tira o Dorival, a loucura, ela está liberada aí, né, nesse processo. Então, não há ninguém que dê, no caso do Corinthians, uma perspectiva de evolução em 2025, para 2026 melhorar. Você não vê isso. Por quê? Porque na questão da dívida, esse processo não existe. Ele só aumenta. Então, de um ano para o outro, não melhora nada. Só piora. E foram 800 milhões. Não é que ele piorou 50. Não fala 100 milhões não é que ele fosse 100, nada, né? Não é 200, que já é uma fortuna. Não, 800. Sabe o que é isso? 800, de onde isso aí veio? Eu não sei, nunca tive isso na minha vida. Isso os 800, você é do... Eu só ouço falar. É a reação para não cair. Custou isso. A reação para não cair. Muito caro. Então, mas por que reagia para não cair? Estou falando que deveria cair, mas olha o custo.
Mas ninguém corre o risco de cair à toa. Não. Corre o risco de cair porque pensa assim indefinidamente. Porque você vai fazendo, você vai construindo. Mas aí tem muita gestão o caos anterior também. Diariamente. Opa! É isso que eu estou dizendo. Por favor. Você não... Várias gestões. Não é só Corinthians, isso em vários clubes brasileiros. lógico, mas- lógico. Sim. Isso aqui só tocou um processo do jeito que ele vinha. Assim. Manteve a velocidade. É A isso. velocidade. E aí botou um pouquinho mais de gasolina e o pé no acelerador. E o discurso era outro, hein? Então é isso, FL, a coletiva do Dorival e também a análise do pessoal da ESPN, falando mais uma vez do Corinthians afundar cada vez mais. Parece que é isso que eles querem, né? Que o Corinthians se afunde. Mas se o Corinthians se afundar, os programas perdem aí 80% de audiência, porque da audiência é o Corinthians, ele sabe disso. Se eles fizerem análise somente do São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Fluminense, não dá audiência. Atlético Mineiro não vai dar audiência. Coringão que manda em tudo. Então 1,1 bilhão de receitas tá na merda, tá? Mas, cara, dá pra se recuperar. Com o Augusto eu não sei, com o Augusto tá difícil. O cara tá mandando todo mundo embora de confiança, tá perdendo apoio, tá trazendo posição. Cara, Augusto, não sei não, hein? Eu acho que o melhor jeito é o Augusto meter pé do Corinthians, que não tá dando. E, quem sabe, um dia tentar virar SAF aí com uma SAF séria. Mas é claro, a gente tem que tomar cuidado, não pode ser uma SAF tipo do Vasco aí, que chegou arrebentando com o clube lá, já saiu fora. Então tem que ser uma SAF tipo, cara, o que eu... No Bahia, por exemplo, o Grupo City, no Botafogo, SAFs que deram certo. Então, vamos ver. E o próximo jogo aí contra o Internacional, já dá uma confiança, claro que é o time reserva, mas tem alguns jogadores ali que, pelo amor de Deus, hein? Pô, o Kaká é muito ruim. O Kaká é horroroso. O André Ramalho, o que tá acontecendo com esse cara, velho? O Charles jogou bem, gostei do Charles. O Alex Santana, cara, pô, quando ele chegou no Corinthians, ele corria o campo todo, ele tinha um toque de bola, chegava, batia no gol. Agora, cara, o cara parece uma geladeira, velho. Não dá pra acreditar. Depois que ele se machucou, não foi mais o mesmo. O Bidon foi meio mal também. Hector Hernandes fez o golzinho dele, nada mais no jogo, mas tá bom, grande a vitória. Thales Magno, mais ou menos, não vou falar que foi mal, mas também não foi aquelas coisas, né? O Gilério, eu acho que foi a pior partida dele com a camisa do Corinthians, mas tudo bem. Mateuzinho também, cara, sufoco, hein? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.